Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pingo, o podcast onde o futebol e o futevôlei se encontram na resenha. E hoje a gente vem aqui para falar de algo muito importante, a base, onde tudo começa. É ali que a gente monta toda a raiz. E nada melhor do que um professor, educador, treinador, para estar aqui conversando e batendo papo com a gente. Hoje a resenha é com ele, Anderson, treinador do Sub-15 da Cabo Friense. Meu irmão, prazer ter você aqui com a gente, seja bem-vindo. O prazer é todo meu, boa noite e conta comigo aí com a presença e estamos juntos aí para mais uma resenha e mais um bate-papo. Tamo junto. Show de bola, Anderson. Vamos lá começar esse bate-papo? Vamos. Conta pra gente aí, como é que a história do Anderson começou no futebol, como é que foi essa trajetória e outra, já emendando, quando surgiu essa ideia de ser treinador? Já emendo logo tudo. Então, comecei muito novo, né? Comecei com 7 anos, 8 aninhos na SPROF, né? A SPROF era uma escola profissionalizante na época, não tinha a base da Cabo Friense, né? Era mais as escolinhas na época. E a SPROF era uma escola profissionalizante a qual a gente treinava todos os dias, como profissional mesmo, como se fosse uma escolinha, um clube federado, né? Uhum. E ali que tudo começou, né? Onde começou o pré-mirim, que antigamente não era sub, era pré-mirim, mirim, infantil. E dali que eu fui visto, né? Por alguns olheiros em São Paulo. E foi onde eu fui para a Itália e tive toda a carreira do sub-14 até o sub-17 na base da Itália. E a outra pergunta é qual? Se desde o início você já tinha essa ideia de treinador? Não, nem passava na minha cabeça. Né? Sempre tive essa vocação de ser educador, né? Fazer educação física, né? Sempre gostei de educar através do esporte, mas nem passava na minha cabeça ser treinador. Nunca passa, né? Fica na cabeça assim, eu quero ser o craque do time. Nunca, nem passava. A gente passava a ser jogador, né? Eu queria ser jogador. Quando a gente começa a carreira de ser jogador de futebol, a gente pensa em ser jogador, nunca pensa em ser nada. O que importa é estar no meio, né? Isso aí é consequência, ser jogador, ser auxiliar, ser qualquer coisa no meio do futebol, diretor, mexer com a parte de gestão é consequência do depois do o que importa é estar inserido. E Anderson, assim, muita gente sonha, como você falou, estar em grandes clubes, estar no profissional, Série A, enfim. Por que a escolha pela base, assim? Trabalhar com futebol de base? Na realidade, não foi escolha minha. Me botaram lá. Livre espontânea pressão. Livre espontânea pressão. Me botaram lá porque eu sou educador físico e hoje eu sou coordenador também da PSG Academy Cabo Frio. E através do projeto ali, me viram, né? E, acho legal, antes você ser treinador do Sub-15, o que você acha? Na realidade, era 17. Aí depois me botaram no 15, acho que é melhor você ficar no 15, porque você já trabalha com garotos assim, de 14, 15 anos, o que você acha? Pô, caramba, isso é muito legal, né? E é aquilo, eu não tenho tanto interesse em chegar no profissional e trabalhar no junho, não. Eu acho que o Sub-15 ali, o 17, eu acho que é uma categoria muito legal, legal. A qual eu tenho mais interesse às vezes que o profissional. Eu quero ser profissional, chegar no profissional um dia? Não sei, pode ser consequência do trabalho, mas hoje seria bacana, seria muito legal. Né? Seria uma coisa nova também, porque eu nunca trabalhei com os mais velhos assim. Totalmente diferente. Seria um desafio muito grande na minha vida, mas hoje tá tranquilo ali, na 15, 17 é top. Agora, engraçado, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça, né? E eu ia até te perguntar qual é a sua opinião em relação a isso. Eu sempre achei que o ideal, se é que existe o ideal, né, na formação, é que o treinador ele seja um especialista na categoria, né? A gente tem de repente essa agonia de treinador querer estar no profissional por questões até profissionais e financeiras, né? Sim. Mas eu acho que se no mundo ideal, se todas as categorias fossem bem remuneradas, eu acho que deveria ser uma especialização. Pô, você é muito bom uma categoria, uma certa faixa etária. Sim. E tem outros que são muito bons no profissional. Então, assim, eu acho que deveria seguir um pouco nesse fluxo, na minha opinião, né? Não sei o que você acha em relação. Não, até porque é totalmente diferente, né, Rodrigo? Trabalhar com Sub-15 e trabalhar com Sub-20, por exemplo. Sub-15 você trabalha muitas das vezes a parte psicológica, às vezes você nem é professor, nem é um professor no caso ali, às vezes você é um psicólogo. Sim.
né? Você tem que trabalhar em cima do mental da criança, a parte de psicologia da criança. Às vezes a criança está muito cabisbaixa, você vai lá e dá uma autoestima, fala que o garoto é bom, que ele é importante. O sub-20 já é um pouquinho mais diferente, o garoto já tem a mentalidade formada, entendeu? Então você trabalha em cima da motivação. Então é totalmente diferente trabalhar com um sub-15 e um sub-20. Sub-15 você tem que ser amigo, muitas vezes tem que ser um paizão ali, né? Trabalhar em cima do psicológico da criança, né? Do adolescente, né? Que às vezes, cara, já teve caso ali do garoto tá cabisbaixo, aí o que tá acontecendo? Pô, meu pai em casa falou que eu não vou ser capaz, que eu não vou chegar. Já teve caso assim, sabe? E você chegar assim, você entender que o garoto, por que ele tá cabisbaixo, você chegar ali, abraçar ele e começar a conversar e chorar às vezes com o garoto, cara. É muito legal. Chego a me arrepiar, porque isso eu acho muito legal. Esse é o importante de ser treinador e também ser professor e ser um cara sentimental também, porque muitas das vezes não é só cobrar, sensibilidade, a sensibilidade de chegar e perceber isso ali no garoto, entendeu? Sim. Então isso é o que é gratificante para mim. É você chegar e muitas das vezes motivar o garoto eles estão ali em busca de um sonho, sim, mas muitas das vezes, 90% daquele garoto vão ser jogadores de futebol, eles vão ser homens lá na frente, entendeu? Então, você trabalhar em cima do psicológico daquele garoto ali, talvez para ele ser um advogado, um engenheiro, ou qualquer outra profissão, eles não vão ser muitas vezes jogador de futebol, então você tem que trabalhar em cima do psicológico deles, entendeu? Eu costumava até brincar de falar assim, nem sempre o Guardiola vai ser um bom treinador do Sub-15. Se tu pegar um cara totalmente fenômeno no profissional, será que ele se adaptaria a um Sub-15? Teria o mesmo resultado? Tem diferenças absurdas. Exatamente. Absurdas. Aí a facilidade que você tem de trabalhar no Sub-15, talvez o Guardiola, meu irmão, iria quebrar a cabeça. O lugar dele talvez seja muito diferente. É muito diferente. Entendeu? Então, assim, a gente já entrou até num ponto que eu ia falar. Eu acho que vem muito além do que ser somente jogador de futebol. Os valores que transforma na vida de um atleta. Com certeza. Até tirando essa carga a obrigação de ser um jogador de futebol, posso até me colocar como um exemplo. Eu queria ser jogador de futebol, mas aconteceu de não ser. E hoje eu não sou frustrado por isso, eu segui um outro caminho. Exatamente. Então, como é que você trabalha em cima disso com os meninos? Como é que você chega até eles? Se tem uma abertura boa, se não tem, se às vezes é difícil ou não é? Como que você faz para ter acesso a essas questões com os meninos? Então, no dia a dia, a gente começa ali como um alto rendimento, né? Seleciona, você vê quais são os melhores tecnicamente, taticamente, mas no dia a dia, quando vai passando o tempo, você vai pegando amizade com os meninos, você vai entendendo quem é quem, por que eles estão tristes, né? Por que não está jogando, às vezes você tem que chegar lá e também motivar por que não está indo para o jogo, né? Então você acaba pegando amizade com os garotos e acaba sendo um paizão mesmo, né? Eles vão pegando amizade com vocês, com a gente, professores, e a gente vai pegando um apego com eles também, né? Então acaba virando uma família mesmo, né? Então a gente vai motivando eles, porque nem sempre, aquilo que eu falei, eles não vão ser jogador de futebol, mas a gente também tem que motivar a questão do ser homem, né? Sim. Em respeitar, em saber perder, saber ganhar, né? Então a gente motiva também todos os lados. Ali a gente não é só treinador de futebol. Ali a gente acaba sendo pai também, aconselhando de mais caminhos lá fora, né? Às vezes tem garotos ali que moram em comunidades, eles têm acesso ao tráfico, acesso a pessoas que estão no meio do tráfico. Então a gente aconselha, cuidado, cara, não vai para esse caminho, sabe? Então a gente entra em outros detalhes que às vezes não é só futebol, sabe? Isso é muito legal, sabe? Você lidar com essas crianças, que às vezes você, através do esporte, através de um aconselhamento, você tira o garoto do tráfico, você tira ele das coisas erradas lá fora, né? E às vezes você acaba lidando muito mais com as coisas de fora do que própria ali. Exatamente. Futebol, né? Exatamente. Com certeza, porque a maioria do tempo, às vezes nas viagens, a gente está ali fora do futebol. Quando a gente vai falar de futebol, uma hora e meia que é durante o campo. Fora a gente tem às vezes muito mais tempo. Aí conversa sobre várias outras coisas. Aí é onde a gente pega amizade, pega afeto com os garotos, entendeu? Muito legal. Onde tu vê quem é quem realmente. Quem é quem, exatamente. Muito Mas maneiro. Assim, hoje você trabalhando como treinador, tem alguma coisa
toda a tua trajetória como atleta, tem alguma coisa marcante que, por exemplo, tu fala assim, cara, isso eu não vou deixar acontecer nunca com um atleta meu, que aconteceu comigo e eu não gostei, ou eu não gostaria que fosse assim? Cara, a injustiça no meio do futebol. Eu joguei base, né? Muito tempo profissional, joguei pouco, mas eu acho que é muito injusto a questão da injustiça mesmo no futebol, porque às vezes você tá ali, o garoto tá jogando, e às vezes eu boto, o garoto que não tá melhor por causa de panelinha, por causa dessas coisas. Apadrinhamento. Cara, quando eu tive o convite lá atrás, eu falei, cara, não vai ter panela, sabe por quê? Teve se eu não me engano, foi em 2012. Eu fui pro Boa Esporte. Chegou lá, eu tava jogando, titular. Aí veio os caras do Atlético Mineiro, Cruzeiro, entrou no time, tipo assim, os caras nem viram se os caras eram bons jogadores ou não. E tipo, bota no banco e vambora, vamos pra esses caras aqui, porque esses caras estão sendo pagos pelo Atlético Mineiro, pelo Cruzeiro. Entendeu? Então, tipo, aquilo ali me marcou muito, sabe? E a gente me dando canelite, inflamação na canela, e eu treinando no sacrifício. Eu levei muito aquilo pra mim, cara. Eu não quero que esses garotos não quero que eles passem pelo que eu passei, entendeu? Porque é muito ruim. Você dá o teu máximo ali e muitas das vezes eu boto o garoto que não é não é o merecedor da posição, entendeu? Então acho que isso é muito complicado, entendeu? Você ter que botar um garoto às vezes porque ele tem conchavo ou tem um empresário que botou o garoto lá, entendeu? Então isso eu não acho legal. Eu não jamais gostaria que acontecesse ali dentro pelo menos na minha categoria. Infelizmente, né? Pelo menos na minha categoria eu vou tentar evitar, entendeu? Se o garoto é bom, se ele tem empresário, não, vai jogar por mérito. Isso aí, independente de empresário ou não. Exatamente. Verdade. Aqui, uma coisa que importante, que eu passei por isso também, você vê muito garoto de talento, que é muito bom de bola, que você vê que vai vingar, mas não tem compromisso, às vezes a postura não é boa. Você já tirou alguém, teve que tirar alguém por essa falta de compromisso ou falta de postura? Cara, aí na Cabo Frense não. Tive garotos assim, de conversar, porque já faltaram treino uma vez ou outra, e eu conversar com eles que se eles continuassem faltando treino, e também queria saber o porquê que eles estavam faltando treino. Né? Por que você faltou? Tio, aconteceu isso. Aí eu ia lá e conversava com eles para não faltar, para ter compromisso, porque senão eles não iam mais para jogo, e né, nessa questão aí. Só que acabava, o garoto às vezes não tinha uma passagem para poder ir, né? Então às vezes era outras coisas que acabavam fazendo com que ele estava faltando treino. Né? Mas assim, por bater, por indisciplina dentro do treino, não tive, né? Ainda bem. Já tive no PSG, na escolinha, a qual um garoto tomou um drible de uma menina lá e deu um pontapé na garota e machucou a garota. Aí o pai lá fora, militar, aí eu nem vi o lance, o garoto saiu, foi pro carro, depois o pai me perguntou, o que aconteceu? Falei, pai, aconteceu isso. Você quer que ele é rígido, né, militar? Quer que eu tire da escolinha? Eu falei, jamais, pai. A gente está aqui para educar através do esporte. E hoje, o garoto é um dos mais educados da escolinha. Tanto que quando eu conto essa história no meio lá, para ele, Sérgio era assim? Exemplo, entendeu? Então, tipo assim, não tem que... porque às vezes o garoto, cara, tem um exemplo ruim dentro de casa, às vezes está passando por um momento difícil, é aquilo que eu falo, às vezes a gente tem que entender certas situações. Por que ele está sendo rebelde? Por que ele está sendo violento dentro do campo? Algum motivo, entendeu? Então é saber conversar. Essa é a diferença do Sub-15, um dos exemplos, com o Sub-20 profissional. Tudo bem que a gente também tem que perguntar porque eles são humanos, né? Mas são adultos, são mais maduros. Mais controlar, né? Exatamente. Mas é mais que aí já começa a envolver desempenho, não tem jeito, é forte, não tem jeito. É isso aí. Mas entendeu? O 15 para baixo, principalmente, você tem que moldar. Esse ser humano aí. Exatamente. É aquela parte do emocional, né, que tem que ser tratado, que eles estão na flor da idade, emocional, né, não sabe o que está acontecendo em casa, não sabe o que está acontecendo na escola, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa categoria em relação a isso, entendeu? Não, e quando tu falou do teu menino de Cabo Frense, no caso, né, de falta,
Mal sabem eles a importância de hoje em dia você ter uma base de Cabo-Friense voltando ativa, né? Porque assim, a gente até entrevistou o Tete e você também comentando, coincidentemente falando da trajetória, ele foi um achado de sorte, um caso à parte que ele conseguiu chegar até onde chegou. Uma sorte em relação à oportunidade. Você falou que teve um projeto que você assim, né, entrou nesse projeto e conseguiu avançar. E aí, hoje, a Cabo Frio, podendo ter essa Cabo Friense de volta com a base, cara, ele não tem a noção da importância disso, porque senão os caras só conseguir oportunidade, sabe lá onde. A gente tava contar com uma fagulha de sorte. Loucura, E esse ano a gente começou com um projeto, no qual a gente teve no começo do ano uns 400 alunos, 400 meninos fazendo testes ali para poder entrar para as categorias sub-15, 17 e 20, né? E desses 400 atletas, entraram ali, sei lá, 25 do meu, 25 do 17 e 25 do sub-20. Então, 75 adolescentes ali, somente, né? Então, tipo assim, tem que aproveitar, são garotos da região toda, né, para entrar somente aqueles garotos ali. Eu canso de falar para eles, cara, vocês são os meninos que estão se representando a cidade de vocês. A importância, eles não sabem a importância que vocês têm para a gente aqui e para a cidade de vocês. Estão representando a cidade e a região de vocês. Arraial do Cabo, Búzios, tem menino de todas as regiões, entendeu? Se não tem uma base dessa, o cara tem que ir lá para o Rio de Janeiro, para o centro. Cara, é importantíssimo. A gente estava conversando sobre isso. Tipo assim, eu passei pela Cabo Friense, pelo Sub-20. E assim, era um campeonato curto, onde você tinha que mostrar ali. Agora não, é uma coisa que acontece e vai continuar. É um trabalho que está sendo feito e os meninos têm que aproveitar, cara. Isso daí não acontece em todo lugar. Isso aí. Uma oportunidade de perto ainda que está tendo, né? Mas assim, a gente sabe que é um trabalho que está no início, mas uma coisa até que eu ia te perguntar, tem tido muito olheiro já? Alguns clubes já vêm buscando os meninos, ou ainda não? É cedo para falar sobre isso? Então, eu ia até comentar um pouco sobre isso agora. Tem meninos, apesar de ser um trabalho no início, já tem um menino que está se destacando no Sub-17, que está indo para o Atlético Mineiro, e tem um menino que está indo para o Vasco, e a gente também está com uns projetos de intercâmbio para ir jogar contra os clubes grandes dentro dos CTs dele. Então, hoje a intenção da base da Cabo Friense não é ficar retendo o jogador, é botar o jogador dentro do clube. A gente não tem interesse hoje em ficar com o atleta, a gente quer botar dentro dos clubes. Então, quanto mais meninos no clube, indo para esses clubes, é melhor para o clube, entendeu? Então, isso vai ter olheiro, vai ter empresário, sim, né? Mas o interesse do clube é o mais importante, é em querer liberar o garoto, liberar o jogador para o clube. Né? Isso que é o mais importante, entendeu? E é como o clube está lidando com isso agora. Exatamente. Com essa postura, né? Mas hoje, assim, para te fazer uma pergunta, o que você diria hoje, se você pudesse, se o conselho fosse bom, a gente não dava hoje em dia, né? Mas se pudesse aconselhar hoje um menino que esteja iniciando essa trajetória, qual conselho você daria? Cara, perseverança, que é muito difícil, né? Foco, né? Porque vai entrar muitas coisas que vai tirar ele do foco. Namoradinha, mais amizades, preguiça muitas das vezes de não querer ir treinar porque o caminho é árduo. Você às vezes em um tempo frio ter que treinar não é fácil, é difícil, sabe? Então tem que ser perseverante, tem que lutar por aquilo que eles querem, né? Porque, né, Deus olha aqueles que trabalham, né, cara? Então se eles trabalharem, serem perseverantes, uma hora vai ter oportunidade e tem que estar preparado. A oportunidade ela bate na porta uma vez só. Então não adianta às vezes eu querer estar dentro de um Flamengo ou no Vasco se eu não estar preparado para estar lá. Tem que estar preparado, tem que estar focado, tem que estar perseverante ali no meu foco. Mesmo que eu não esteja jogando, o treinador não está me botando para jogar, mas às vezes é aquele que não está jogando que tem a oportunidade de ser preparado e fica. Já teve várias oportunidades, o próprio André, que é o presidente da Cabo Friense hoje, ele começou no juvenil, não era titular, e foi se destacar no júnior, onde ele foi para o Cruzeiro, voltou e depois foi para o Santos, né? Ele era um dos improváveis ali, naquela etapa ali, onde ele foi se destacar foi no júnior, e se ele chega no juvenil, ele desiste, não persevera porque ele era bom.
acabou o sonho do garoto. Então ele perseverou no juvenil, mesmo ele sendo banco, ele ia treinar, era um dos destaques para quando ele chegou no júnior, ele chegou a ser titular. Se ele desiste no juvenil e não persevera, ele não vai ser titular no júnior. E jamais ia ter oportunidade de sair para ir para o clube fazer teste. Exatamente. Então, um exemplo muito, muito óbvio disso aí é o próprio André, que é o presidente hoje da Cabo Friense, né? Então, é perseverar, é focar nos objetivos deles e correr atrás. Pra porque vida, não né? é, não só pro futebol, pra vida, né? Exatamente, porque o futebol não é fácil, cara. É muita concorrência, é todo mundo querendo ser jogador de futebol, muito garoto querendo ser jogador de futebol, e eu tenho que perseverar, isso é o mínimo. Mesmo que eu não consiga, mas eu perseverei, eu tentei, fui até o meu máximo, nos treinamentos dando o máximo sempre, para que, quando a oportunidade bater, eles estarem preparados para abraçar a oportunidade. Costumava dizer que é o seguinte, eu falava para alguns atletas também, quando eu trabalhava diretamente com eles, eu falava assim, treina para você, cara. Você se prepara, treina para você. Exatamente. Porque se hoje você não tem oportunidade, no dia que exatamente você está falando, no dia que você tiver, você está pronto. Exatamente. Então, assim, você tem que se preparar, você tem que vencer, você tem que ser melhor. É o que eu canso de falar para os meninos lá do Sub-15. Falo para eles, se eu não estou botando vocês para jogar, me prova que eu esteja errado. Vocês têm que me provar. Tá o titular jogando. Se vocês acomodarem e sentirem que está no banco e não jogarem, não treinarem, como que eu vou botar vocês titular? É verdade. E é uma coisa muito louca o futebol também, porque, tipo assim, vamos supor que um desses meninos, assim, tá mal, tá treinando na reserva, tá no banco e tudo mais, mas aí surge uma oportunidade, talvez naquela oportunidade ali, ele vai poder mostrar o valor dele mesmo. Exatamente. Aí, através daquela oportunidade, consegue uma outra oportunidade melhor ainda. Exatamente. Às vezes ele está no banco. É uma coisa muito louca. Às vezes ele é reserva. Mas ele está ali focado, perseverante, treinando e bem. Às vezes o garoto machuca, o titular às vezes tem uma de se machucar ou de ter algum empecilho, alguma coisa que não. Aí o garoto que está no banco entrou, abraçou a oportunidade e justamente naquele dia um olheiro viu ele jogando. Isso aí ou ele, muito. Acontece muito. Entendeu? Então é aquilo que eu falo, Rodrigo. Tem que perseverar e tem que focar. Não é, tô no banco, vou desanimar. Não, persevera, porque uma hora a oportunidade bate, né? Esse é o conselho que eu dou para eles sempre, entendeu? Perseverança. Rodrigo, chegou aquela hora, hein? Agora é hora boa. Conta para ele aí. Caiu na rede é peixe. Já conhece, Anderson? Não, fala aí. Caiu na rede é o quadro que a galera se amarra, né? É o quadro da resenha, né? É o quadro que sempre alguém conta uma resenha. Aí a galera gosta, né? Vai dar uma boa risada. Diz pra gente aí se você tem alguma história bacana, uma resenha. Cara, eu vou contar uma história aqui de um parceiro. Não sei nem se ele vai gostar, né? Mas como ele é resenha pura, ele não vai ligar não. Ele vai ligar não. Cara, a galera não quer estar nem aí, se liga não. A galera quer resenha. Na época, quando eu tinha 14 anos, que eu fui pra Itália, eu fui com 14 anos, aí fiquei até os 17. Aí, Alexandre, os meus empresários na época, fizeram um projeto em Cuiabá. Aí, esse projeto em Cuiabá, Alexandre foi pra lá. Na época, até meu pai era muito amigo dele, aí indicou o Alexandre para ir para esse projeto lá. Alexandre se destacou e foi para a Itália. Alexandre... Figuraça, né? Figuraça. Inclusive, tu tá devendo de vir aqui, Alexandre. E deixa eu te falar, você acha que Alexandre jogava de quê? Centroavante, não? Centroavante? Alexandre era lateral, parceiro. Lateral, zagueiro. Pergunta aí, lá em Cuiabá ele jogou de tudo. Menos centroavante. Menos centroavante. Vai perguntar aí, quando ele vem aqui, você pergunta aí. Aí o Cuiabá ele jogou de tudo, menos centroavante. Aí quando ele foi para a Itália fazer teste, foi o mesmo time que eu fui, com o Brescia da Itália, aí o treinador, cara, os caras são muito rígidos, né? Não é que eles são rígidos, a fala deles são muito alta, sabe? Então, o cara que não entende a língua acha que o cara tá sendo ignorante, tá sendo meio que ríspido ali nas palavras. Aí Alexandre era meio maluco, né? Até hoje, né? Hoje, graças a Deus, acho que Deus renovou a vida dele. O maluco do bem. Alexandre era muito doido. Aí, Anderson, qual é desse
como que xinga esse cara? Eu falei, Alexandre, pelo amor de Deus, rapaz, não vai fazer isso. Não vou te falar como fala isso não, mano. Como que xinga esse cara, meu irmão? Eu quero saber como... Esse cara tá enchendo meu saco, tá falando alto no meu ouvido, não tá deixando eu jogar. O Alexandre, o cara é o principal treinador que se der ruim profissional, ele vai profissional, Alex. Ele é o cara, o treinador do Júnior e o cara que é o primeiro aí profissional quando dá ruim profissional. Se você xingar ele ou falar qualquer coisa, ele vai te mandar embora, mano. Ele, meu irmão, esse cara tá enchendo meu saco, meu irmão, deixa ele só comigo. Aí no outro dia que eu era juvenil, eu fui treinar no juvenil e ele continuou treinando no júnior. Quem me liga? Treinador diretor do Brecht. Alexandre, ô Anderson, pô, seu amigo aqui, mano, foi me xingar o treinador, mano. Eu falei, pô, mas ele não sabe falar língua. Rapaz, ele xingou o cara italiano. Ele aprendeu aqui a língua e foi xingar o cara italiano. No Google, meu. Irmão, não sei como que ele aprendeu lá, botou no Google Tradutor, alguma coisa. Nem sei se tinha Google Tradutor na época. Eu sei que ele aprendeu. Ele foi mais longe ainda. O que ele fez? Acho que ele foi no dicionário lá e aprendeu a xingar o cara. Vai ter que contar pra gente, pra ver como é que ele xingou esse cara. Eu não sei qual foi o motivo, Alex. Eu acho que não ficou por causa disso, cara. Não ficou no Brecht por causa disso. Mas ele tava indo bem e tudo. Mas depois, quando ele vinha aqui, você conta essa história pra ele. É muito maluco. Caraca, que doideira, meu irmão. Que figura. É uma pior que a outra. Não, e ele deve ter várias, mas nesse quadro aqui ele vai tirar onda, porque ele é o melhor, meu irmão. Ele ali gosta da resenha. Ele ali gosta. Essa foi boa. Anderson, obrigado aí pela presença, tá? Nada, obrigado. Ontem a gente vai ter esse papo aí, porque o intuito nosso aqui é valorizar os atletas da região, os profissionais da região, porque, como eu falei em outros episódios, não só temos aqui muitos atletas, possíveis atletas, né, craques, futuros craques, mas temos muitos profissionais também de altíssima qualidade. Você, como eu conheço, a gente, no nosso dia a dia aí, eu sei o profissional que você é, a qualidade que você tem. Obrigado. É um prazer ter você aí com a gente. Nada melhor do que ter ele aqui, que está lidando com jovens que, com certeza, são o futuro, né? Não tem para onde correr. É ali onde está a galera que vai sair aí para a Série A, para a Europa. É isso que a gente acredita. Ele está mostrando um pouquinho disso, não só falando com a gente aqui, mas mostrar para a galera também. Isso é importantíssimo. Isso aí. A gente também tem esse trabalho com as molecadas aí, só que a gente com futebol, né? Sim. E gosta de futebol, Leandro? Pô, me amarro. É? Gosto. Quando jogo contra o Tatal, mas gosto de jogar. Obrigado, tá? Tatal joga muito, não dá pra mim não. Obrigado mesmo pela presença. Valeu, obrigado. Prazer, tá? O prazer foi meu. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Não esquece de curtir, compartilhar lá, segue a gente. Com certeza, assim como a gente está iniciando aqui com vários craques no meio do esporte, vai vir muita coisa boa aí. Valeu? Tamo junto.